No Reflexões de hoje vamos falar sobre transporte e sobre mobilidade urbana, um tema que tem sido debatido muito no Brasil, principalmente depois das manifestações de 2013 e que por muito tempo ainda vai ser debatido com novidades que estão acontecendo no tráfego do Brasil, principalmente com maior volume de veículos nas ruas, causando transtornos permanentes, tanto para a mobilidade na cidade, como também para a vida das pessoas, né? Muita gente perdendo a vida, sendo mutilados, hospitais cheios, devido aos problemas do trânsito. Como as cidades vão resolver os seus problemas? Para falar sobre esse assunto, nós temos aqui hoje Denise Cadete, a engenheira civil, especialista em trânsito, com experiência já na CETURB, na gestão da Companhia de Transportes Urbanos aqui da região metropolitana de Vitória. Quais são os nossos maiores problemas, nossos maiores gargalos? Bem, inicialmente quero agradecer o convite, né, Almir, por estar aqui com você novamente. É sempre um prazer estar podendo falar dessa área, uma área que eu acabei me formando, formei em engenharia civil, mas foi uma área que eu me encantei, apaixonei e acabei não só fazendo especialização em transportes, mas também dedicando, né, muitos anos aí de atuação nessa área, né. Vitória não está diferente do que está acontecendo nas outras cidades do Brasil e também no mundo, né. As cidades estão vivendo um momento muito complicado, né? Um momento em que existe uma segregação no espaço viário, né? Você tem aquele que pode pagar e está dentro do automóvel, aquele que não pode pagar está dentro do ônibus. Você tem um espaço viário único e você tem não tem uma distribuição igualitária desses espaços, né? Ou seja, não tem uma proporcionalidade nesse uso. Então, é por isso que a gente fala na segregação, né? Então, é muito triste o que a gente vê, as cidades cada vez mais, com mais automóveis, se engarrafando, se congestionando, né? As pessoas perdendo qualidade de vida, gerando mais problemas, né? E sem solução, não é uma solução fácil, né? Quem está dentro do ônibus também está engarrafado praticamente junto com o automóvel, né? Quem está dirigindo o seu próprio automóvel, aqui, né? Exatamente. Porque em alguns lugares a gente já tem os BRTs, né? Os VLTs que melhoram essa condição de tráfego dos coletivos, né? Quando você fala em o que pode ser feito, né? O que pode ser feito exatamente? Você tem que priorizar o transporte coletivo. E quando você prioriza o transporte coletivo, usando o mesmo espaço viário que você tem, certamente você não vai agradar ao dono do automóvel, porque você está diminuindo o espaço dele, né? Mas você está fazendo uma distribuição, vamos dizer, mais justa do espaço viário, né? Você está permitindo, inclusive, uma inclusão social para aquelas pessoas que vão poder ter uma qualidade de vida, chegar mais rápido no trabalho, ter mais oportunidades. Então, essa solução do BRT, a solução do transporte coletivo de massa, com prioridade no sistema viário, é a solução, é o caminho, né? Agora, existe um paradoxo no governo federal em termos de investimento, porque ao mesmo tempo que o governo federal tem investido nesses recursos para a construção dos corredores exclusivos, dos BRTs, existe também a liberação, o incentivo à compra do automóvel com a redução de IPI. Então, o que a gente vê é uma enxurrada de automóveis nas cidades. Em algumas cidades do Brasil, a gente percebe que esse nível de evolução foi diferenciado, né? Quando a gente conhece a realidade de Curitiba, por exemplo, eles têm uma via rápida, têm um sistema integrado de coletivos que já tirou bastante o condutor do veículo de dentro do automóvel no dia a dia. Digamos que Curitiba não está pior do que as demais cidades, porque ela trabalhou antes. Ela fez um planejamento de longo prazo na época, ela mapeou bem as cidades, né? Ela mapeou bem a cidade de Curitiba, ele inseriu não só
Porque a mobilidade urbana ela tem 3 processos, né, digamos assim, distintos. O primeiro processo, quando a gente pode falar, que seria os projetos de infraestrutura, né, que estou falando não só de vias, né, mas também de veículos, de serviços. O segundo é exatamente o planejamento urbano, que você trabalha o uso e ocupação do solo, que Curitiba conseguiu fazer. E o terceiro principal é a gestão das cidades, que foi o que, na época, Jaime Lerner, como prefeito, conseguiu fazer. Ele uniu essas 3 pontas, conseguiu unir o planejamento das cidades, uso e ocupação do solo, para adequado uso dos serviços e das vias, e com os equipamentos corretos. Então, ele conseguiu, sim, planejar para o futuro, né? E Curitiba está servindo de exemplo para várias cidades, é a mãe disso para outros sistemas no mundo. Colômbia, Bogotá, né? Não só Bogotá, mas outras cidades. Lima agora. Lima, exatamente. Tem várias cidades que usou esse modelo, usou bem. Teve cidades que usou mal, que agora está corrigindo um projeto mal feito, como teve em Santiago, que também tentou fazer um projeto de BRT, mais ou menos, e não deu muito certo. Está corrigindo agora, né? Nos últimos anos, agora já passou a corrigir. Mas você tem já exemplos nos Estados Unidos também, né? Você tem um sistema lá, o Orange, em Los Angeles, você tem outros exemplos de BRT no mundo. É BRT mesmo, é a mesma proposta. Sim. O ônibus, faixa exclusiva, prioridade, pagamento fora do veículo, né? Ou seja, você gera ali um embarque muito rápido, como se fosse um sistema de metrô de alta capacidade. Olha que a gente está falando de Los Angeles, né? Que é o país dos carros, né? Praticamente. É o estado americano que tem mais concentração de veículos, né? Ali a Califórnia, ali aquela região toda ali. E que não se tinha praticamente nada até alguns anos atrás em termos de transporte coletivo, né? Porque havia uma grande estímulo de Outro exemplo é a cidade do México. Funciona muito bem o BRT do México, que é uma cidade que tem também rede de metrô. Se a gente for pensar em outras cidades do mundo também, eu posso te dar vários exemplos. E as cidades que não têm sistemas viários adequados, com capacidade para fazer BRT, veio com outras soluções, veio com BRS, até o Rio de Janeiro adotou essa experiência no centro. Você coloca o ônibus andando do lado direito, sem ser na faixa da esquerda, o embarque, a cobrança é dentro do veículo, mas existe toda uma priorização para ele na via. Ele não disputa espaço com o automóvel não pode entrar na via. Então, são soluções que se vão para priorizar o transporte coletivo, soluções nesse sentido, transporte de massa. Não tem como você ficar pensando que vou criar mais vias, ou vou criar mais viadutos, ou vou criar mais... Você vai estar ajudando a resolver o problema. Não vai, porque o automóvel, ele descobre as facilidades para ele andar, e ele ocupa espaço e vai engarrafar. Funciona assim. Hoje, eu até compartilhei no Facebook uma frase que falava assim, país desenvolvido não é aquele que o pobre tem carro, é o que o rico anda de ônibus. Exatamente isso. Né? Essa é a política que precisa ter em mente. Mas essa política, ela tem que ser uma política que ela tem que ser feita olhando para o longo prazo. Não adianta você achar que no curto prazo você vai conseguir ter uma solução dessa. Não é. É uma solução de longo prazo, é uma solução que envolve a educação das pessoas, mudança de comportamento, mudança de cultura, né? Tem todo um procedimento. Porque a mobilidade urbana também, ela vive não só da demanda, da oferta que você dá, mas principalmente, né? Ou seja, do desempenho que você quer para aquele sistema. Né? Qual a qualidade que você quer para ele. Né? Certo. A Helsinki agora adotou um sistema bem interessante que é o transporte coletivo personalizado. Nós vamos a um rápido intervalo, voltamos já com a entrevista com Denise Cadete.